do Lula, quando ele cobra, inclusive, o Estado de tomar uma ação, quando ele, de certa maneira, né, não sei se dá para entender isso, mas ele falando, não podemos ter essa resposta no Rio de Janeiro ao crime. Como é que você vê esse posicionamento do Lula e esse episódio envolvendo o menino Thiago de 13 anos? Infelizmente, o Fabiola, bem, o Lula está correto em cobrar, né? Mas não basta cobrar. A gente tem que, a ação tem que ter uma ação mais forte por parte do Ministério da Justiça, juntando as secretarias de segurança pública de todos os estados, para acabar com o que a gente tem, com uma. A questão é a seguinte: se fosse uma criança branca e rica dos Jardins, ou melhor dizendo, lá do Leblon, né? Isso não ficaria impune de jeito nenhum, né? Mas é que tá, é mais uma criança pobre, né? E aí o quê? Segue o jogo. Então, que é o seguinte, o Lula vai, tá, de forma muito correta, tá se colocando aqui, mas não basta, né? Não só o Lula, como os governadores e todas as pessoas minimamente sensatas do Brasil. Isso seria motivo muito mais importante para poder gerar arranhão em caçarola e bater panela por aí, apesar daquele bando de bateção inútil que o pessoal fez nos últimos anos. Mas vida de criança pobre não vale panela arranhada, não, né? E aí que tá, é um caso, mas quantas vezes a gente viu situações semelhantes, Fabiola, com crianças que acabaram atingidas por balas. Eu não gosto nem de usar o termo bala perdida, porque quando a polícia entra atirando de forma bizarra numa comunidade, não é uma bala perdida. Aquilo é uma ação criminosa, porque é o seguinte, você tem que agir com inteligência, principalmente em locais onde você tem presença de criança. Alguém lembra do. Vamos colocar, fazer um teste, né? Como eu digo, e pior que a história do Thiago vai ser esquecida. Alguém lembra da história do Marcos Vinícius da Silva, assassinado, ainda de uniforme escolar, durante uma operação policial no Complexo da Maré? E o rosto? Vocês lembram do rosto da Ágata Vitória? Lembra da menina de 8 anos morta com um tiro da PM quando voltava para casa com a mãe no Complexo do Alemão? Alguém lembra do rosto do João Pedro Matos Pinto, que morreu durante uma operação conjunta da Polícia Federal e da Polícia Civil em São Gonçalo? Né? Como é que a gente consegue construir, Fabiola, um futuro comum se a maioria de nós já nem se lembra dos cadáveres de crianças pobres mortas nas periferias, né, durante ações da polícia que chocaram? A gente não lembra. E por que não lembra? Porque vem um atrás do outro. É um atrás do outro. Né? É uma criança morta atrás da outra, as pessoas vão chorar, vão ficar indignadas, políticos vão dizer que nada disso pode acontecer e vai continuar acontecendo em meio a uma doida guerra às drogas, que na verdade mata preto e pobre na periferia, enquanto os que lucram de verdade com toda essa desgraça tá em bairro rico. Né? Então é o seguinte, a gente uma parte dos brasileiros apoia ações em comunidades sem um mínimo de preparação e inteligência, né? Por quê? Porque está acontecendo lá. E aí engole aquele argumento que é usado na chacina do Guarujá, que é usado na chacina lá no Rio de Janeiro, que é: se a pessoa morreu, alguma culpa teve, mesmo que tenha sido uma criança, mesmo que tenha sido Tiago, a Ágata, João Pedro, Marcos Vinícius, ou tantas outras pessoas que vão caindo no meio do caminho, sendo chamadas de efeito colateral. Triste o país que tem como efeito colateral crianças mortas.